Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Para nossa breve meditação, somente alguns versículos da palavra do Senhor, aonde o sermão de Jesus falando, irmão, aleluia, orientando a igreja do Senhor na terra, acerca da sua vida, aleluia, 2026 anos atrás, que nós estamos em 2026, não é isso? Era cristã, na era cristã. Há 2026 anos atrás, Jesus já falava, já orientava a igreja, nesse sentido da sua vida. Estamos vendo os acontecimentos acontecendo. Aleluia. Mateus 24, versículo, aleluia, 24 e 45. Aleluia. Ou melhor, 24, versículo 40, a seguir. Mateus 24, versículo 40. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Que assim vai dizendo a palavra do Senhor esta noite para mim e para vocês. Aleluia. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite, ou a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Glória a Deus. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não sabeis, ou em que não, a hora em que não penseis. Bendito seja, amém? Sempre glorificando, exaltando o nome de Jesus nesta noite, por essa palavra, agradecendo a Ele, aleluia, por você estar aqui nesta noite, porque é um privilégio estar na casa do Senhor nos dias de hoje, irmão. Aleluia. Ei, eu vou repetir, é um privilégio para mim e para você estarmos na casa do Senhor nos dias que estamos vivendo. Bendito seja Deus, porque muitos irmãos já não conseguem mais vir à casa do Senhor. Muitos já não podem, irmão, porque não tem mais forças para vir à casa do Senhor. Porque os dias que estamos vivendo são maus. Estamos vivendo dias maus na face da terra, irmão. Estamos vivendo derradeiros dias, a qual o Senhor tem falado pela sua palavra, pela boca dos seus profetas. Aleluia. E estas profecias que vêm desde o começo, elas têm se cumprido dia após dia. Então, não somente com os profetas do passado, mas também os profetas da atualidade têm profetizado, amado. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo de Deus ainda fala às igrejas. Bendito seja Deus. Estava vendo, irmão, por esses dias, a missionária, né, Cristina Maranhão, ela profetizou acerca desse terremoto que aconteceu aí. Quase um ano atrás, faz quase um ano, 10 meses atrás aproximadamente, ela profetizou. E ninguém acreditava. E ninguém dizia que iria acontecer. E talvez, quem sabe, alguém, né, até disse: essa é falsa profeta, né? Está falando coisas que Deus não mandou. É assim que acontece, irmão? Muitas das vezes estão muitas vezes desacreditando os profetas que Deus ainda usa na face da terra. É bem verdade que a Bíblia diz, irmão, que nós temos que provar, nós temos, aleluia, que analisar as profecias, porque a Bíblia relata que nos últimos dias, irmãos, que estamos vivendo, desde o princípio, mas hoje, nos dias que nós estamos vivendo, muito mais ainda tem se multiplicado, aleluia, os falsos profetas na face da terra. Mas, irmão,
Quem tem discernimento da palavra de Deus, ele vai entender. Quem tem discernimento do Espírito Santo do Senhor, ele sabe, aleluia, qual é a profecia de Deus e qual é aquela que é de mal, qual é aquela que é falsa. Aleluia. E aí, meus amados, a palavra de Deus nesta noite nos aponta para os acontecimentos do final dos tempos. E alerta do Senhor para a minha vida, para a tua vida nesta noite. Ele diz, amado, para que estejamos apercebidos. Para que estejamos apercebidos. Ele ainda, irmão, nos orienta, ainda nos ajuda a fazer comparação. Se, aleluia, um pai de família, se ele soubesse, imagine, irmão, se eu soubesse, aleluia, que esta noite o ladrão ia chegar na minha casa para, aleluia, né, quebrar a minha porta, para roubar a minha casa, irmão. Imagina o que é que eu ia fazer, não é, meu querido? Imagina o que nós ia fazer, amado, se nós soubéssemos que o ladrão ia vir, aleluia, roubar a nossa casa. Se ele avisasse, olha, eu vou hoje roubar a tua casa, o que é que nós ia fazer, amado? Nós ia se preparar. Nós ia estar preparados, amado, armados até os dentes, para defender o nosso território, para defender a nossa propriedade. Bendito seja Deus. E eu e você, nesta noite, nós somos, amados, propriedade peculiar de Deus. Eu e você, nós somos propriedade peculiar de Deus, exclusiva de Deus. Aleluia! E Deus tem ciúme de mim e de você. Glória a Deus, é verdade, Pai. Ai, quem coloca a mão na minha vida, na tua vida, no servo do Senhor, É verdade. que vai pagar preço, amado. Quantos têm sofrido, pagado preço, amado, por mexer com o giro de Deus na face da terra? Eu conheço, amado, eu não sou nada, eu sou apenas cego. Eu digo para vocês, sempre estou falando, aleluia, para a igreja, aleluia, que nós temos que ser considerados. Jesus diz: qualquer que quiser ser grande, que seja servo de todos. E é desse jeito. O reino de Deus não é como o reino das trevas, o reino de Deus não é como o reino desse mundo. Certa vez perguntaram para Jesus, irmão, para Jesus, né, mestre, aleluia, como é que deve ser entre nós? E Jesus disse: qualquer de vós que quiser ser grande, sirva a todos, como eu fiz, como ele fez, amado. Jesus, aleluia, antes de ser crucificado, irmão, ele já sabia que ia passar por aquela angústia, pelo aquele sofrimento de cruz, amado, morte de cruz. E por falar em cruz, por falar em morte de cruz, aleluia, lembrando que sábado que vem, em nome de Jesus, já é o primeiro sábado do mês, né? Nós vamos estar em nome de Jesus Cristo, fazendo Santa Ceia aqui, no todo o primeiro sábado, em nome de Jesus, porque foi ordenança dele, ele ordenou, para memória dele, para nós lembrar do sacrifício. É preciso estar gravado na nossa mente aquilo que ele pagou o preço por mim e por você. E Jesus, amado, sabendo que ia pagar o preço, mesmo assim, ele foi humilde. Ele chegou e pegou a toalha, amarrou na cintura, pegou uma bacia com água. Antes de ceiar, irmão, ele foi lá e lavou a mão dos seus discípulos. Lavou a mão dos seus discípulos, lavou os pés dos discípulos, dando exemplo, amado, que aquele que é grande tem que servir a todos. Não é como o reino do mundo, amado, que aquele grande pisa no menor. É diferente. É por isso que muitos não entendem, pastor, aleluia, o reino de Deus. Muitos não entendem, irmão, aleluia, as coisas do céu. E muitos têm confundido, amado. O céu não é como a terra, irmão. O céu é diferente. O mundo espiritual não é como o mundo material, irmão. É diferente, é o contrário. Quem quiser ser grande, que seja servo de todos. Aleluia. E ele, irmão, foi humilde, pagando o preço no meu lugar, no teu lugar, de morte de cruz.
E eu digo a vós, irmão, nesta noite, eu não sou, irmão, eu sou apenas servo do Deus Altíssimo. Eu sou apenas, irmão, servo, eu quero ser apenas servo. Porque o servo do Deus Altíssimo, amado, um dia é promessa dele. Nós vamos ser herdeiros do trono, herdeiros de tudo. Glória a Deus. E somente, amado, aquele que for fiel a ele, vai herdar a coroa de glória. E quando chega lá, meus amados irmãos, não tem mais essa de grande nem pequeno, vai ser todos iguais. Não tem mais essa de dizer, olha, eu aqui, né, eu mando mais. Não, Senhor. Quando chega lá, irmão, é uma irmandade só. Glória a Deus. A igreja no mundo inteiro, irmão, está sendo preparada para o arrebatamento. Aleluia. E ele diz da sua palavra gloriosa nesta noite, que se tiver dois, irmão, no lugar, um vai ser levado, vai ser tirado o outro vai subir. Um sobe e o outro fica. Não, irmão, é exatamente, não necessariamente, irmão, que está dois no lugar e vai subir um e o outro vai ficar, não. Mas Jesus está fazendo uma comparação, que nem todos vão subir no arrebatamento, bendito seja Deus, mas somente o que estiver preparado, somente o que estiver, meus amados irmãos, da obediência da sua palavra, somente os que estiverem, não importa, ter estado num lugarzinho desse aqui, humilde, irmão, que alguém olha e vê, esses camaradas aí que estão aí, não tem juízo, parece que são doidos, porque o que estão fazendo num lugar desse, que não tem ninguém, um lugar deserto, né? Mas esquece que o reino do céu é diferente do reino do mundo, bendito seja Deus. Quanto mais humilde, mais o Senhor usa. Quanto mais humilde, mais Deus está neste lugar. Deus não está preocupado, irmão, em lugar, aleluia, chique, em lugar, aleluia, luxuoso. Não, Senhor, Deus não está preocupado com isso, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo está sob o seu controle, sob o seu comando. Tudo pertence a Ele, amado. E Ele, amados irmãos, a Bíblia diz que Ele enriquece e também empobrece. Que Ele dá, mas também Ele tira. É verdade. Viu? Então está no controle dele. Eu, como graças a Deus por isso, o Senhor tem me sustentado até aqui. Eu sou muito grato a Ele. Aleluia. Mas sou humilde pela bondade do Senhor. O Senhor tem cuidado de mim, não tem deixado faltar. Porque é Ele que cuida dos seus. Aleluia. Mas eu não me preocupo, amado. Porque eu sei que se Ele quiser, amanhã, aleluia, Ele pode me dar com abundância. Ele pode me dar com abundância. Ele pode te dar com abundância, irmão. Mas Ele conhece os nossos corações. A mesma Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Ele, aleluia, prova os corações, e Ele sabe as intenções do meio do teu coração, e muitas das vezes, amado, muito, aleluia, quer ter abundância, irmão, mas por que Ele não dá? Porque quando recebe a abundância, abandona eles, afasta-se do Senhor, e Deus conhece, amado. Deus sabe. E para esses, amados irmãos, eu tenho uma notícia que talvez não agrade para esses, para lidar. Aqueles que pensam dessa forma, aqueles que, aleluia, já está no seu coração, se Deus der com abundância agir dessa maneira, vai continuar sempre vivendo uma vida regrada. Vai continuar vivendo uma vida regrada, amado. Ele não vai deixar faltar. Porque Ele sustenta, mas Ele vai dar uma vida regrada. Sabe por quê? Porque Ele quer ver você morar no céu, bendito seja Deus. Ele quer ver nós morando no céu, amados irmãos. Aleluia. Porque a maior riqueza não é deste mundo. A maior riqueza é alcançar o céu, amado. Aleluia.
Porém, aqueles, amados, que têm o seu coração aberto, aleluia, que tem o seu coração voltado, pastor, para ajudar o necessitado, para ajudar onde precisa. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele abre a porta, o Senhor lhe dá com abundância, porque Ele já sabe, amado, a intenção dos nossos corações, bendito seja Deus. Mas voltando aqui para a palavra, irmão, para o contexto bíblico, que nos fala de vigilância, que é mais importante o céu do que a terra. Aleluia, que a riqueza maior é o céu, como já fizeram a dança, amado. Nós precisamos lutar por esse céu. O céu, a palavra diz que é tomada a força. O céu, amados irmãos, não é, aleluia, alguém pode pensar, aleluia, que Deus é tão bom, irmão, porque a própria palavra de Deus diz, no capítulo 3 de João, verso 16, que Ele amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho, o mundo para ser morto no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo, irmão, de uma forma incalculável, mas não é porque Ele amou o mundo, irmão, de tal maneira, aleluia, que Ele vai dar salvação para aquele que não merece. Não é assim, não? Aleluia. Deus é amor, mas também é justiça. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Viu? Aborrece o pecado. E Deus não é injusto, irmão. Ele está vendo o meu sacrifício, o teu sacrifício. Ele está vendo que eu e você estamos poupando as nossas vidas, aleluia, de viver o prazer, aleluia, mudando o prazer da carne, da concupiscência da carne. Nós estamos preservando, amados irmãos, as nossas vidas para servir ao Senhor, aleluia. Enquanto alguém está lá no abandono, irmão, está lá no prazer da carne, no prazer das concupiscências carnais, e quer herdar o céu junto conosco, do mesmo jeito. Não, Deus não é injusto, Deus é justiça. E a Bíblia diz que seremos, amados irmãos, aleluia, provado ou calculado pelas nossas obras. A Bíblia diz que vamos ser pesados, como se pesa, aleluia, algo na balança. E se achar em falta, amados irmãos, não pode subir no céu. Não pode chegar no céu. Aleluia, porque é o peso, irmão. Há duas medidas. E essas medidas, amados irmãos, vai, aleluia, justamente justificar a minha vida, a tua vida, pelas obras que fizemos na terra. E se a balança, irmão, pesar para o lado bom, se fizermos boas obras, Paulo vai explicar muito bem, irmão, quando ele diz que as obras de cada um serão provadas no fogo. O fogo de Deus passará por todos. E sabe o que acontece, amado? As obras que permanecerem, que não forem destruídas pelo fogo, como ele diz, as obras podem ser palha, feno, prata, ouro, bronze, significando, amados irmãos, que aquela que resistir, aquela que passar pelo crivo de Deus, amado, essas serão aprovadas pelo Senhor. Serão aprovadas por Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E quando a balança pesa mais para o lado, irmão, de obras valiosas, de obras que têm valor para Deus, aleluia, aí sim nós temos a nossa garantia de morada no céu, aleluia. Porque é bem verdade que todos erramos, todos falhamos, é bem verdade, amados, que cometemos erros, porque somos humanos. Aleluia. Mas a Bíblia diz que, aleluia, somente os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, que quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação. Sabe por que nenhuma condenação há, irmão? Alguém disse para mim,
Não sei se já disse para você, mas disse para mim, que Deus perdoa a todos. Glória a Deus. Aleluia. Não, senhor. Não é assim não, irmão. Deus não perdoa aquele que não está em Cristo, aquele que rejeitou o Filho de Deus, aquele que não aceitou, não reconheceu como seu Salvador, porque continua mergulhado, irmão, na maldição do pecado. Agora o Senhor pagou o preço de sangue, irmão. Glória a Deus. E esse só vai ser justificado aqueles que estiverem com Ele. Quem está em Cristo, nova criatura é, disse Paulo. E esses que estão em Cristo serão justificados. Os pecados serão apagados, irmão. A Bíblia diz que será jogado no vale do esquecimento e deles o Senhor não lembra mais. Os que estão em Cristo Jesus. Por isso que nós não podemos sair da presença do Senhor. Quem sai da presença do Senhor, irmão, perdeu a condição de salvação. Perdeu a condição de ser salvo. Porque a única condição de salvação na vida do homem na face da terra chama-se Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, irmão. Aquele que pagou o preço por mim e por você. Aquele que vai vir nas nuvens para buscar o seu povo. Aquele que está anunciando aqui a sua vinda. Aleluia. Estão tendo dois. Um será levado, outro ficará. E tendo dois no moinho, aleluia, será levado um e outro ficará outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora vai vir o Senhor. Não sabemos, amado. Nós vimos agora, recente, estão ainda, né, inclusive foi ajuda daqui do Brasil para, aleluia, resgate, de muitos que ainda estão debaixo dos escombros. Só de ontem para hoje já foram encontrados. Ontem estava em 1.000, hoje já está quase 2.000 pessoas mortas ali. E agora, como nós vamos analisar isso, irmãos? A vida do Senhor, a justiça de Deus, a ira do Senhor está vindo sobre os filhos da desobediência. Sabe por quê, meus amados? Porque a Bíblia diz, no versículo anterior, que assim como foi no dia de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Estavam todos desapercebidos, como nos dias de hoje, amados, rejeitando, aleluia, a salvação que está em Jesus. Aleluia. Não querendo mais dar ouvidos à palavra de Deus. Como naqueles dias também Noé, aleluia, era o pregoeiro da palavra de Deus, irmão. E ele anunciava, vai vir um dilúvio sobre a face da terra. E eles riam de Noé. Estavam ali, irmão, como, né, aleluia, nos dias que nós estamos vivendo ao seu bel prazer, na concupiscência, no pecado da carne, fazendo tudo que a carne desejava, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia em que Noé, chegou o dia, irmão, como vai chegar o dia, Jesus vai vir nas nuvens buscar a sua igreja. Mas somente os que estão apercebidos, somente os que estão preparados, aleluia, precisamos estar preparados para a vida do Senhor. Preparado, irmão, a cada momento, todos os dias da nossa vida, daqui para frente, amado, aleluia, é estar cada vez mais perto do Senhor, cada vez mais se aproximar dele, irmão, através de oração, através de súplica, buscar o Senhor enquanto se pode achar, através, amados irmãos, de pedir sempre pelas suas misericórdias, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Bendito seja Deus. Aleluia. Está percebido, amado? Aleluia. É guardar a nossa casa espiritual. Quando ele fala do ladrão, ele diz, irmão, que o ladrão das nossas vidas, o ladrão das nossas almas, é Satanás, que ele quer roubar a minha salvação, a tua salvação.
E se nós não estiver vigiando, amados, Glória a Deus. se não vigiar a nossa casa espiritual, que é o nosso corpo, é o templo que deve ser, irmão, templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Tem que ser guardado a 7 chaves, amado. Glória a Deus. Tem que pedir sempre para o Senhor acampar os seus anjos ao nosso redor, dar ordem ao nosso respeito. Isso é vigilância, isso é estarmos apercebidos. Buscar o revestimento de tudo que se chama Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 6, aleluia, de Efésios. Ele revestiu de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Dos dias maus que estamos vivendo, amado. Chegou os dias maus. E para resistir nos dias maus, precisamos estar revestidos de tudo que se chama Deus. Aleluia. E quem está em Cristo, amado, quem está na obediência da sua palavra, está revestido do poder de Deus. A Bíblia diz que o adversário não toca, ele não consegue, irmão, se aproximar, porque, aleluia, quando estamos alicerçados pela nossa fé, como já foi falado nesses dias, Deus está falando muito sobre fé, porque o próprio Jesus, né, diz, quando o Filho do Homem voltar à terra, será que haverá fé? Olha, ele já sabia que a fé de muitos ia se esfriar. Verdade. Ele já sabia que muito ia esfriar na fé, diante das peleias, das batalhas, das dificuldades, das provações que vêm sobre a vida humana. A fé de muitos já se esfriou. É verdade. Jesus sabia disso. Mas a fé devemos guardar. O apóstolo Paulo, antes de partir, amado, ele diz: acabei a minha carreira, mas guardei a fé. Aleluia. Mesmo até o final, nos últimos momentos, irmão, ele tem a certeza, ele diz: eu sei em quem tenho crido e sei para onde vou. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Eu falo com Jesus todos os dias: Senhor, eu não abro mão do céu. Eu não abro mão do céu, aconteça o que acontecer, Senhor. Eu não abro mão do céu. Sabe por quê, meus amados? Perdeu o céu, perdeu tudo. É verdade. Perdeu o céu, irmão. Acabou-se toda a esperança do homem na face da terra. Já não há mais, irmão, aleluia, o que se fazer. Lembra daquelas pessoas, irmão, no segundo, perderam as suas vidas. E agora, irmão, quantos desceram a sepultura ali, sem a presença do Senhor? Sem ter as suas vidas entregues a Cristo, amados. Aleluia, infelizmente, não tem jeito. Infelizmente, amado. Aleluia, é bem verdade que não podemos julgar, só o Senhor sabe. Porque se nós, irmão, mesmo no último suspiro, se arrependeu, o Senhor salva. Lembra do ladrão da cruz? Último suspiro. Se o Senhor der, aleluia, oportunidade, irmão, né? De ainda, mesmo debaixo daqueles escombros, muitos que ainda estavam vivos, que morreram depois, que não foram mortos instantaneamente, eles podem se arrepender, eles podem dar-lhe mesmo o seu ouve. Sabia disso, irmão? Da onde estiver, Jonas estava, qual o exemplo? Dentro do peixe, do ventre de um peixe, no fundo do mar. E a Bíblia diz que Jonas clamou de dentro do ventre do peixe, e o Senhor ouviu Jonas. Da mesma forma, enquanto estiver vivo, ainda há esperança de salvação. Enquanto estivermos vivos, por isso a Bíblia diz que nós não podemos julgar, porque alguém que está lá no mundo, irmão, que estava na igreja, vai estar no mundo, o adversário Ciro andando na vida dele. Mas se o Senhor tiver plano de salvação na vida dele, ele não vai sem antes se arrepender e ser salvo em Cristo Jesus.
É desse jeito que o Senhor faz, irmão, na vida daquele que tem propósito de salvação. Aleluia. Porque é desse jeito que o Senhor faz, irmão. Aleluia. O trabalhar de Deus, o homem não consegue entender. Mas, graças a Deus, irmão, que o Senhor nos concede apercebidos. Que o Senhor, irmão, aleluia, nesta noite, a partir de hoje, se nós já vigiávamos, que sejamos mais vigilantes. Se nós estamos apercebidos, que sejamos mais ainda, irmão. Porque, amados irmãos, as profecias não são nada boas para a humanidade. Viu? Inclusive, aqui na América Latina, incluindo o Brasil. Viu?